Saravá a todos, estamos novamente aqui no Templo Luz do Caminho para dar a continuidade ao nosso assunto dos orixás. Nós vimos no nosso encontro passado, no vídeo passado, que os orixás foram expostos de uma maneira horizontal, como é chamado, ou seja, o orixá externo, fora de nós. Mas todos nós temos o orixá no nosso inconsciente, por isso que ele é o nosso genitor divino. Mas como muitas vezes nós nos distanciamos desse orixá, perdemos o contato com ele, perdemos, por assim, o rumo e a rota, nós, para percebê-lo melhor, nós tivemos que concretizá-lo. E ao concretizar, nós cada vez mais obscurecemos a nossa mente com impurezas e nós colocamos daí atributos nos orixás que não o pertenciam. E daí que surgiu aquela ideia de que o orixá é invejoso, ele quer a cabeça do seu filho, briga com outro orixá, coloca exigências para seu filho, enfim, tudo aquilo que nós já vimos no vídeo passado. Essa é a forma horizontal de nós percebermos o orixá. Inclusive eu disse que muitos filhos, para percebê-lo, precisavam aurir energeticamente nos sítios vibratórios, praia, mar, rio, lagoa, cachoeiras, montanhas, ou seja, aurir a energia que o Senhor Orixá executa nesses reinos. Outros ainda precisavam perceber também esse orixá através dos odores, das fumigações, das ervas, das defumações, das flores odoríficas nos preceitos. Outros, para enxergar, ver o orixá, necessitam de um preceituá-lo através de preceitos, oferendas, enfim, essa é uma forma ainda horizontal, não equivocada, mas horizontal, ou seja, o orixá está fora de nós. E esse segundo conceito que eu quero abordar agora com vocês é o orixá interno. É nós e o orixá. Nós ainda não sentimos o orixá, mas ele está dentro de nós. Como assim dentro de nós? Nós vamos ver que o orixá, como eu falei, ele está no nosso inconsciente. E nesse nosso inconsciente nós temos dificuldade de fazer então essa viagem para o interno. Em vez, antes de estar olhando para o externo, através de todos esses itens que eu falei antes, ele agora é num modo interno. A grande dificuldade nossa é que nós fomos educados de uma maneira que está toda voltada aos nossos sentidos físicos, aos 5 sentidos físicos. Por isso que eu falei antes que o filho de fé, para perceber o orixá, ele tem que concretizá-lo através de uma oferenda, através de um sítio vibratório, ou seja, tudo aquilo que está ligado ao externo, aos sentidos físicos, à visão, ao olfato, à audição, pontos cantados, as rezas, as evocações, invocações, enfim, tudo aquilo que permeia os sentidos físicos. Agora, a percepção do orixá interno não está ligada justamente aos sentidos, aos 5 sentidos. E essa é a nossa grande dificuldade, porque nós temos, muitas vezes, em acreditar que os 5 sentidos, só aquilo que nós percebemos com os sentidos é que é válido, que é real, que é verdadeiro. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Nós vamos poder ver que o orixá, que é senhor das forças, ele reside em tudo e em todos. Como assim reside em tudo e em todos? Nós vamos ver que, por exemplo,
Vamos dar um exemplo então da física. A física tem dois conceitos, entre tantos outros dois conceitos. Energia, porque o orixá é energia também, senhor da energia, melhor dizendo. Energia potencial. Energia potencial é uma pedra que está lá em cima da montanha, por exemplo. Mas por algum fenômeno que ocorre, essa pedra rola. Ou seja, tem energia cinética daí, ou seja, a transformação de um ponto que está fixo, mas tem uma energia potencial latente, e faz com que a pedra role e gera a energia cinética, ou seja, há um movimento. Então nós vamos ver que aí há a atuação do orixá. Não que o orixá seja a pedra, mas ele é o senhor que movimenta a pedra, a energia que movimenta a pedra. Ele é senhor dessa energia. Nós podemos tomar contato com isso também e perceber isso mais facilmente também na natureza também, né? Por exemplo, na semente. A semente é uma energia potencial, ou seja, ela tem a potência de se transformar depois da semente num arbusto e depois numa árvore gigantesca. Então nós temos o que? O crescimento, que é a energia em movimento. De novo, a energia cinética que se transformou. Era potencial e se transformou em energia cinética. Então nós vamos ver que essa força do orixá faz e está internamente em tudo, e assim acontece também conosco. Então não é tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos e aurimos, né, que corresponde só à realidade. Os 5 sentidos muitas vezes não trazem a realidade dos fatos. Por exemplo, os 5 sentidos podem nos trair em determinados momentos. Ou seja, não correspondem à realidade. Muitas vezes aquilo que nós percebemos e que tomamos como realidade e consequente por verdade não se concretiza, porque nós precisamos mais ainda percepção interna do Senhor Orixá para que nós percebemos a realidade do todo. Como eu quero falar isso? Por exemplo, falei antes na semente, falei antes na pedra. Nós vamos ver também que isso tudo está relacionado ao que? A planetogênese, a criação do nosso planeta. Mas existe um conceito que diz o seguinte: a planetogênese imita a cosmogênese. O que significa isso? A criação do cosmos. E a planetogênese imita, através desses exemplos que eu dei da árvore, da semente e da pedra. Na cosmogênese também existia um ponto indiferenciado. E esse ponto foi o quê? Pelo poder volitivo dos orixás, ele foi potencializado. E essa energia passou a percorrer um caminho, ou seja, se transformou em energia cinética e produziu luz, som e movimento. E a criação do universo, é o que a ciência chama do Big Bang, né? A explosão do universo. Então nós vamos ver que o que ocorre fora, ocorre também dentro. E esse conceito de orixá é que nós temos que perceber internamente dentro de nós. Isso é difícil porque a nossa educação toda está baseada nos 5 sentidos. Mas os 5 sentidos, como eu falei, não muitas vezes nos traem, né, a realidade. Por exemplo, existe um conto, não é bem um conto, pode ser traduzido agora como uma lenda, mas não é uma lenda, é uma história mesmo genuína, da antiga civilização, né, dos vermelhos aqui, no Baratizil. O que acontece? Existe uma história que relata o seguinte: um curumim, ou seja, uma criança, tinha medo de cobra. E em determinado momento,
Ao anoitecer, quando estava na penumbra, naquele tempo, na aldeia indígena, os seus genitores, os seus pais, mandaram ele se recolher, o curumim. E ele foi se recolher para dentro da sua casa, da sua oca. E lá chegando na penumbra, ele saiu correndo de dentro e fez um escarcéu na aldeia que tinha uma cobra dentro do aposento onde ele iria dormir. Aí os pais acorreram lá e iluminaram com uma tocha, com fogo, o ambiente. E viram que não se tratava de uma cobra. Se tratava simplesmente de angaré. O que é angaré? Angaré é um tipo de um cipó muito antigo que estava enrolado, tipo de uma corda. Ou seja, o menino confundiu a corda com a cobra. Veja bem, a visão, que é um dos sentidos, traiu ele. Por quê? Porque ele enxergou a cobra em vez da corda. E esse conto, ele é muito, essa história ela é muito simbólica, porque ao iluminar o ambiente, o que significa? É tu trazer a luz. O que é o orixá? Senhor da luz. Ao tu trazer a luz, tu desfaz uma ilusão que a tua percepção visual lhe proporcionou. Por quê? Porque tu já estava pré-programado, projetou para fora o teu medo e enxergou a cobra em vez da corda. Então nós vamos ver que isso ocorre muito facilmente conosco sem nós nos percebermos. Isso também quer dizer que o que nós enxergamos é o que nós, na realidade, nós não enxergamos. Nós primeiro projetamos aquilo que nós vamos enxergar. Vou dar um exemplo para não me estender muito, que eu quero deixar essa parte de introspecção para a terceira parte, que é o orixá, de nós vivenciarmos o estado pleno do orixá, que é nós sermos o próprio orixá, sentirmos ser o próprio orixá dentro de nós. E por que eu digo isso? Porque vós sois Deus, né? Já dizia o orixá maior, né? Oxalá, quando esteve aqui na Terra. Mas esses equívocos dos sentidos, ela é mais comum que nós percebemos ela. Por exemplo, quando a gente marca, quando passar essa pandemia, por exemplo, alguém marca um cinema com a sua namorada, a sua esposa, com um conhecido, e marcou na porta do cinema. Então nós estamos lá na porta do cinema esperando a pessoa vir, e daí a gente olha lá adiante, vem vindo um vulto ainda indefinido, e a gente diz: pai, eu acho que aquilo lá está chegando a minha esposa, a minha namorada. Ou seja, nós projetamos na nossa visão que aquela pessoa que nós ainda não está delimitada, não está ainda vista corretamente, é a namorada. E quando essa pessoa chega mais perto, se desfaz a ilusão. E nós vamos ver que muitas vezes que não era a pessoa que eu estava esperando. Né? Por que isso ocorre? Porque nós enxergamos aquilo que nós projetamos. Ou seja, aquilo que primeiro nós percebemos na nossa consciência para depois visualizar, e isso vai se concretizar ou não. Então o sentido visual, ele, por assim dizer, e a audição também, acontece isso conosco, a audição, acontece com todos eles, ele no mínimo ele é controverso para nós nos certificarmos. E nós temos que usar muito mais a nossa intuição, que é a ligação com o espiritual, com a Aruanda. E quem faz essa ligação com o espiritual, com a Aruanda, é o nosso orixá interno que reside em cada um de nós. Mas como isso ocorre? Como isso é possível? O que fazer para religar esse orixá que nós perdemos? O contato mais vivo. Como fazer isso? Simplesmente há muitos caminhos, mas dentre eles, os orixás são os senhores da luz. E como senhores da luz, e nós somos a ideação dos orixás, ou seja, a concretização do corpo físico,
morada do espírito imortal. O espírito imortal é o orixá senhor, né, da ideação de Tupã, de Deus, do incriado, que criou todas as formas, por assim dizer, ou ideou a todas as formas para que elas fossem concretizadas pelo orixá telúrico Exu, que é o senhor da forma, da concretização. Então nós vamos ver que esse orixá reside dentro de nós. Então a nossa criação, nós somos criados através de 7 corpos. A nossa criação é centenária, obedecendo, né, o ciclo da vida, 7 notas musicais, 7 dias da semana. Então nós vamos ver que nós temos também, então, 7 centros de iluminação, que são conhecidos em outras filosofias como chakras. Esses chakras são regidos, cada um, por um orixá. E esse orixá que comanda esse chakra corresponde, por exemplo, né, o chakra coronal, que é o chakra da coroa, né, que rege a nossa coroa. E esse chakra, regido pela coroa, tem como seu regente o Orixalá, ou Oxalá, como é mais conhecido. Esse chakra, esse orixá, ele tem, por assim dizer, como atributo, né? Porque cada orixá tem um atributo, tem uma razão de ser, tem um ensinamento, tem uma mensagem a nos dizer, mais simplificando. E esse atributo do orixá, né, é a fortaleza. Então nós vamos ver que esse orixá tem como atributo essa fortaleza para nos fortificar. Quando esse atributo produz em nós um estado positivo, nós conquistamos daí a paciência, a serenidade. Então nós vamos ver que ele rege a cabeça e rege, justamente, nós temos a tranquilidade, a compreensão, alarga, né, o nosso vivencial. Quando em estado negativo, ele gera o que? A ira, ou seja, a pessoa tem sucessivamente, sem perceber, a irritabilidade. A pessoa constantemente se irrita, tem pavio curto, que justamente é o contrário da paciência. Então nós vamos ver o que quer dizer isso, que as pessoas que estão justamente sobre essa influência recebem um influxo e que ainda produzem, por exemplo, mais irritação do que paciência, precisam trabalhar esse chakra. Eu quero deixar bem claro que, como são 7 centros de iluminação, 7 chakras, e cada um regido por um orixá, cada um tem um atributo, então nós vamos ver que esse atributo, né, vai influenciar positiva ou negativa. Nós vamos responder positivo ou negativamente. E raramente nós vamos encontrar alguém que tem os 7 chakras equilibrados. Então nós temos cada um deles com uma deficiência, com uma carência ou com um excesso, e outros estão equilibrados. Então, nos nossos próximos encontros, nós vamos nos aprofundar sobre isso e pelo menos tratar de 2 orixás que correspondem a 2 chakras, até nós percebermos os 7. Então fica para uma próxima conversa. Para que serve isso? É um roteiro para que a gente possa vislumbrar, meditar com o orixá na sua capacidade de nos favorecer, de nos iluminar e fazer crescer. Saravá, fiquem todos na bênção de Oxalá, luz do caminho e paz no coração.